Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é segunda-feira, 30 de janeiro de 2023. A gente vai começar os estudos de hoje pelo mercado de Forex, pelo mercado internacional, para dar uma mudança aí, né, nos nossos estudos, para não ficar a mesma coisa. E a gente começa aqui analisando o SP500, os contratos futuros, cujo ticker é US500, no gráfico diário, onde a gente pode facilmente perceber que os preços formaram um pivô de alta, né? Ele veio de um fundo mais baixo, formou um topo mais alto, e aí quando ele forma um fundo mais alto que o fundo anterior e ele retoma esse movimento de alta, ao romper o último topo formado, no rompimento a gente já sabe que não importa onde os preços vão parar de subir, né? Um topo mais alto será formado. Por isso que nessa dinâmica deste rompimento, a gente estabelece a nossa leitura de confirmação do pivô de alta, tá? Porque os preços, ao romperem acima deste topo formado, nós já temos a plena certeza, já que os preços ultrapassaram essa região do topo, que se trata de uma região de resistência, né? Ao ultrapassá-la, eles já nos dão a certeza de que um topo mais alto será formado. E assim nós pegamos esse primeiro pivô e nós fazemos a projeção de Fibonacci. Tá? No meu curso Fundamentos de Análise Técnica eu explico detalhadamente sobre essa ferramenta. E nós temos aqui o próximo alvo do SP500 em 4.154,7 pontos. Tá? Isso aqui pode ser um pouco para cima, um pouco para baixo. No curso eu explico. E a gente pode ver que o primeiro alvo de Fibo, ele se coincide com uma região de topo já formada em duas outras situações. Na verdade, essa aqui foi bem próxima, né? Então, quase que 3 situações. Então, uma região de topo. A gente sempre, isso é todas as vezes que a gente vê resistências, a gente fala sobre resistências e suportes, a gente tem que lembrar que resistências são essas regiões onde os preços já atingiram e não se sustentaram. Por quê? Porque o mercado entendeu que na ocasião os preços estavam caros, tá? Sendo assim, o mercado entrou vendido, tá? E os preços não se sustentaram nessa região. E aí, como nós não temos bola de cristal, a gente não tem certeza se agora que os preços voltam na mesma região dos patamares anteriores, a gente não sabe se o mercado agora vai voltar a entender que os preços estão caros ou se estão baratos. Um indicador que nos dá uma pista é o ADX, essa linha branca. Essa linha branca, nesse indicador aqui chamado DMI, ela mede a força da tendência. E nós podemos ver que o ADX ele está em 24. Ele está relativamente baixo, tá? Porque o ideal é a partir de 30. E a gente pode ver que quando os grandes movimentos acontecem, né, o ADX ele está acima de 30. Tá? Com o ADX baixo e com os preços acima da média móvel de 20 períodos, os preços estão subindo, a gente vê que não há tanta força compradora assim ainda no índice americano para sustentar um rompimento dessa região. Pode ser que ao atingir aqui o próximo alvo de Fibo, né, o volume comprador que entrou já seja suficiente, mas no momento o volume estando a 20, mais ou menos 23, 24, ele nos diz que no máximo os preços vão atingir aqui essa região, tá? Porque uma região, os preços é necessário ter um volume, tá? Deixa eu me reformular aqui para ficar mais claro. É necessário ter um volume maior para que os preços venham romper a região de resistência que se instalou. Tá? Se o volume que leva os preços até essa região está no mesmo nível que o volume
apresentado nas situações anteriores em que o preço atingiu essa resistência, tá? Isso nos indica que se o volume é o mesmo, então os preços vão ter força, digamos assim, para atingir até a mesma região que já havia atingido. Para haver um rompimento dela, tem que entrar um volume maior, tá? O pregão de hoje foi um pregão de correção, foi um pregão de queda, caiu até a média móvel de 8, né? Vamos ver se ele vai subir. Se para ele continuar acima da média de 8, ele tem que estar em super tendência de alta. Super tendência de alta, o ADX ele está acima de 30. Então tudo indica que possivelmente ele vai andar de lado mais, ou vai cair até a média móvel de 20 para depois voltar a subir, tá? Se não houver uma pressão vendedora para jogar esses preços para baixo, tá? Mas o que nós temos que ter em vista aqui está numa região de resistência, e sendo assim tem que ter uma cautela maior, né? O fato do ADX estar aí baixo é um reforço para essa leitura. O Dow Jones Futuros, né, ele está mais lateral. O SP500 ele ainda fez um pivô de alta e os preços estão acima deste topo anterior, tá? A média móvel de 20 está virada para cima, a de 8 e de 3 também está virada para cima. As bandas de Bollinger também estão viradas para cima. O Dow Jones ele está puramente lateral. O Dow Jones ele formou um possível pivô, mas aí ele chega na média de 20, não para de cair, cai um pouco abaixo. A gente desconsidera isto porque a volatilidade ela é muito grande, principalmente em índices, principalmente contratos futuros, que é o que nós estamos analisando. Nós estamos aqui com o US30. Esse é o ticker dos contratos futuros de Dow Jones, tá? No mercado de Forex. Quem opera Forex consegue operar o SP500, o Dow Jones, Nasdaq, através desses tickers, tá? Isso aqui não é mercado à vista, isso aqui é mercado futuro. E qualquer corretora de Forex aí você consegue operar. E o Forex ele é diferente do mercado, por exemplo, brasileiro, né? O brasileiro, o mínimo para você operar, por exemplo, de mini contratos de índice ou dólar é um mini contrato. Aqui no Forex você consegue operar 0.01, 0.10, tá? Você opera em medidas fracionárias bem menores. E isso facilita para quem tem um menor capital, tá? Porque aqui no mercado de Forex você sempre opera alavancado. O dinheiro que você tem na corretora, ele sempre é considerado margem, tá? Você não compra aqui, o Dow Jones Futuros e o dinheiro ele vai lá e é consumido da sua conta, igual você compra ações, né? Você comprou 20 mil reais em ações, né? Esses 20 mil reais são debitados na sua conta da corretora, tá? Aqui no Forex não. Aqui no Forex você fica com margem e o dinheiro só é debitado, ou o lucro é colocado na sua conta, ou o prejuízo é debitado quando você fecha a operação. E durante a operação você tem que fazer um controle de margem. E aí tem que ver o nível de alavancagem sua, de acordo com a quantidade de contratos que você está operando. Tá? Você precisa fazer essa manutenção de margem, sempre deixando uma margem considerável para não quebrar a conta. O pessoal que opera Forex, eles acham normal quebrar a conta, né? Quebrar a conta é chegar numa alavancagem tão alta que a margem já não é suficiente para cobrir a operação, né? Então a corretora vai lá e faz uma espécie de liquidação compulsória. Ela fecha compulsoriamente a sua operação e você perde o dinheiro todo que está lá na conta, né? Quebrado. Você quebrou a conta. Aqui no Dow Jones, voltando para o gráfico, a gente pode ver claramente que nós temos aqui um baita de um retângulo, né? Um baita de um retângulo onde os preços batem lá em cima, batem lá embaixo, se aproxima lá em cima, se aproxima de baixo, aí fica dentro dessa meiuca aqui. Enquanto estiver nessa meiuca, não tem leitura nenhuma, não tem projeção nenhuma, não dá para falar assim, os preços vão voltar a subir baseado em algum padrão gráfico. Nós não temos padrão altista de alta, nem baixista de baixa. Pelo contrário, o ADX ele está 14, está pior do que o SP500.
Porque aqui a linha vermelha e a linha verde, elas indicam qual tendência está operando no momento. Quando a linha verde, que é o DI+, está acima do DI-, indica tendência de alta. Quando é o contrário, a vermelha está acima, tendência de baixa. Só que quando o ADX está muito baixo, a tendência está muito baixa, você pode ver que eles ficam cruzando. Tá? Então, assim, agora o DI+ está acima, a leitura de tendência de alta. Mas a linha que mede a força da tendência, que é o ADX, está abaixo. Essa tendência de alta não vai se sustentar. Não tem força compradora suficiente para fazer com que os preços subam e rompam esse topo. Não tem. Então não adianta você bater o olho só no DI+ e no DI- e ler e falar, peraí, agora é tendência de alta, vou entrar comprado. Não. Você teria entrado comprado aqui atrás, tomado um baita de um stop. Aqui, inclusive na queda, durante a queda, aliás, foi aqui no topo anterior, né? Se você entrou aqui também, ó, você entrou aqui, tomou stop. Entrou aqui, tomou stop. Aí ficou baixista, tá? Aí aqui, ó, nessa perninha de alta, ele subiu, você comprou aqui, tomou stop. Dependendo onde você comprou aqui, qual candle, você já tomou stop. E tá vendo que os preços já formaram um topo mais baixo que o topo anterior. Quando os preços vêm e já formam um topo mais baixo, isso daqui já é o início de uma tendência de baixa. Tá? Isso aqui é o início de uma tendência de baixa. Então assim, você já pode pegar aqui, ó, a linha de tendência e já traçar isso aqui, ó. E já traçar um canal de baixa. Ele está levemente inclinado para baixo, mas é uma inclinação para baixo. Tá? A leitura já é de queda, já não é de alta não. Então assim, muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Então assim, se ele já está meio que formando um canalzinho de baixa, não importa se o DI+ está acima do DI-. A leitura é baixista, não é altista, tá? E por fim, o Nasdaq Futuros. Nasdaq são as ações de tecnologia. Né? O Nasdaq deu uma puxada e o Nasdaq já está com o ADX a 40. Um ADX muito forte. Só que o Nasdaq, olha só, ele está numa região de resistência, que ele bateu várias vezes aqui. O que é o ideal? O ideal é você esperar. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Pegar a seta. O ideal, ó, ele vai cair até a média de 20 e voltar a subir, mantendo o ADX nesses níveis e o DI+ bem acima do DI-. Mantendo o cenário que está aqui no DMI, podemos ter esse movimento de correção, ou quando o ADX está muito forte, como ele está, os preços não caem, tá? Aliás, vou utilizar a própria, deixa eu dar um ESC aqui, utilizar a própria linha aqui, ó, seta aqui, ó. Quando o ADX está muito forte, os preços, na verdade, eles andam de lado. Eles ficam andando de lado até encostar na média e depois voltar a subir. Tá? Então aí temos que esperar esse movimento de correção. Ele pode se dar na média de 8, igual está fazendo aqui, ó, e voltar a subir, ou pode se dar até na média de 20 e voltar a subir. O ideal para um swing trade, um position trade no Nasdaq Futuros, é você esperar na média de 20. Ele se lateralizar aqui, faz na média de 20, ele se lateraliza, então ele anda de lado. Aí, ao andar de lado, tá? A gente tem aqui um padrão de breakout, e aí ele encosta na média, a média móvel aqui, ó, a média móvel, ela sobe, vamos tacar na média móvel, ela sobe. Quando tem um encontro do preço com a média móvel, nós temos o breakout, o power breakout, que o preço sobe, tá? E aí, meu amigo, aí a sua entrada se dá mais ou menos, né, acima da região, dessa região de lateralização, com stop abaixo dela, tá? E aí com alvo projetando isso aqui para cima. Então essa é a dinâmica, é a melhor dinâmica, tá? É a dinâmica mais forte que há. Porque aqui nessa lateralização, você vai vendo os preços se lateralizarem, e você vai vendo o ADX só no nível alto, só 40. Você vai vendo isso daqui, ó, vai ser um período de acumulação. Então, se é uma acumulação, a acumulação encostou na média, subiu. Aqui, ó, nós tínhamos um padrão de breakout, mas não foi, tá? Este candle aqui era o candle da referência. Mas aí o que aconteceu? Candle barra elefante, um gift, e logo após já cai, já perde a média de 20. O ideal, o que tinha que acontecer? Candle barra elefante, gift,
correção na média de 20 e aqui outro candle barra elefante. De preferência rompendo aqui, neste topo, pegando essa banda de Bollinger, empurrando essa banda de Bollinger para cima. Nisso, o DI mais tinha que estar igual aqui, ó. O DI mais bem acima do DI menos e o ADX também alto. Aí você teria todo o cenário de alta, tá? Veja que como aqui, ó, os preços também, ó, fizeram candle barra elefante, bateram na média da banda de Bollinger, voltaram a cair, mas como o ADX estava em queda, você tem que esperar, os preços estão caindo, você tem que esperar uma retomada da alta e um rompimento desse topo, tá? Porque se não acontecer, você pode ver que até mesmo aconteceu, mas quando aqui aconteceu, ele bate na verdade na região de topo, mas o ADX aqui, ó, aqui o ADX já está a 21, então não tem força mais. Você pode ver que a configuração do gráfico ela é de alta. Aqui é um pivô de alta. É um pivô de alta que foi frustrado. Tá? E aí mesmo a configuração dos candlesticks sendo uma configuração altista, o ADX já estava em queda, já estava em 21. Um nível muito baixo. E aí você vê que os preços perderam força. Tá? Por isso que é importante usar indicadores. Né? O pessoal eu respeito, né? Não acho que nenhuma metodologia... A gente não pode criticar ninguém, mas assim, o pessoal do Price Action, que utiliza só candlesticks, sem nem média móveis, nem nada, não consegue pegar essa leitura. Não consegue, não tem o ADX para poder medir o volume, não tem. Tá? Não tem a banda de Bollinger, para a banda de Bollinger mostrar que os preços estão 2 desvios padrão acima ou abaixo. Tá? Não tem a média de 20, que é a grande fronteira entre a tendência de alta e a tendência de baixa. Não tem. Então você não tem como fazer uma leitura mínima, tecnicamente razoável, para se posicionar. Tá? Porque só pelos candlesticks, vamos ver aqui, ó. Deixe-me ocultar todos os... Vou ocultar tudo, ó. Até aqui, ó. Vamos ocultar. Beleza. Aqui, ó, ele forma um candle barra elefante, se lateraliza e aí forma esse candle. Que o trader já entra comprado, tentando antecipar esse movimento de alta, tá? Tentando antecipar. E aí com o stop aqui embaixo e a entrada já aqui em cima. O All Brooks, por exemplo, ele já tenta antecipação. Antes do fechamento do candle, ele já está entrando comprado, dependendo de qual candle que é. Ele já está entrando comprado. Então assim, se você tenta uma antecipação e entra comprado aqui, ó, exatamente onde que a linha está, você, ó, tomou um calor aqui, você não tomou o stop, seu stop já foi aqui, ó. Tá? Então assim, você não tem referência, sabe? Você não tem referência. Os preços estão em topos e fundos descendentes, topo, fundo. O que te diz que aqui vai haver a reversão, tá? Aí a pessoa, né, eu pego e falo, esse candle aqui, tá, mas aqui eu também tive um candle também parecido, não com pavio tão grande, mas eu tive um candle parecido. Veja que como que torna-se muito subjetivo a análise, muito. Eu acho insustentável o nível de subjetividade que passa a ter sem esses indicadores, sem as médias móveis, a banda de Bollinger e pelo menos o DMI, tá? No mercado de Forex ainda, vamos ver aqui o ouro que bateu lá os $1.900, né? Só que ele está numa região de resistência, tá? Aqui também ele embora o ADX esteja 50, esteja alto, né, ele precisa fazer uma correção. Então aqui, ó, se ele vai continuar em tendência de alta, ele está se lateralizando já. Ele vai continuar bater na média de 20 e voltar a subir. Rompeu aqui, voltou a subir, ADX está alto, DI mais ainda acima do DI menos. É compra, setup na ponta compradora. Não tem o que falar. Porque quando ele se lateraliza, as bandas de Bollinger elas se comprimem.
você pode ver que ó, ele sobe, a banda alarga, ele se lateraliza, a banda comprime, e aí depois que ela volta a comprimir, os preços voltam a subir, empurrando ela, e aqui nós temos o que a literatura chama de momentum, né, que é essa empurrada dos preços, ó, enquanto está empurrando, ele está subindo com força muito alta, tá? E aí são momentos que você pode posicionar na ponta compradora e ir conduzindo aí pela média de 8, ou seja o que for, tá? O petróleo está andando de lado, né? Olha só, fez um topo da mesma altura do topo anterior, não tem o que falar, não tem o que fazer nem nada. O Ibovespa à vista, ele formou esse topinho, a gente vai analisar o mini índice lá ainda, mas o ODX está baixo. Mas aqui nós vamos para os majors, que são os principais pares de moedas. O euro-dólar está em tendência de alta, com o DI+, acima do DI- já desde um bom tempo, ó. Um bom tempo, mas é aquela, ele vai se lateralizar, tocar na média de 20. Se vai continuar em tendência de alta, ele vai formar um candle de força para cima, tá? E aí tem que esperar esse padrão gráfico. Enquanto ele estiver nessa configuração, ele está em movimento lateral. O SDJPY está, olha só, numa lateralização depois de ter formado um fundo mais baixo, né? E aí a gente pode falar, ele ainda vai continuar em tendência de baixa. Olha, ele se lateralizou e está ameaçando romper acima da média de 20. A média de 20 períodos ela está sendo respeitada desde o ano passado, desde outubro do ano passado, novembro do ano passado, a média de 20 foi respeitada, ó. Quem entrou vendido, tá vendido até agora. Média de 20 ser rompida não é um bom sinal. Pronto. GBP USD está no movimento lateral, numa região de resistência, tem que esperar bater na média de 20 e ver se vai voltar a subir. A gente sempre olha o ativo e a gente vê o que está acontecendo e pensa no cenário ideal, tá? Então assim, eu posso falar o que for, eu posso fazer o diagnóstico que for do momento atual, analisando 50 indicadores técnicos. A questão é que nós temos que sempre esperar o padrão gráfico acontecer. O que define a nossa entrada é um padrão gráfico. Então você pode ver que aqui, ó, esse candle aqui, ó, foi uma agulhada de compra, tá? E esse candle aqui passou a ser referência da agulhada. Quem entrou comprado aqui com o stop aqui embaixo, ó, conduziu, se deu bem. Este é o padrão gráfico. Olha o tamanho deste candle. O DI+ já estava bem acima do DI-. A banda de Bollinger sendo empurrada para cima. Então você tem que esperar um padrão gráfico em que tudo esteja alinhado. Tá? Tudo esteja alinhado. O problema do pessoal é o seguinte: é ficar olhando o que está acontecendo agora e tentando encontrar alguma coisa. Por isso que eu sempre afirmo que o ideal é você aprender 1 ou 2 setups no máximo. E principalmente setups assim que sejam quase que idênticos, que tenham um ou outro candle como referência, alguma coisa nesse sentido. Porque você aprender 30 setups, tem muitos professores aí no mercado aí, respeitáveis aí, que ensinam, né, 20, 30 setups. E os caras falam, você tem que aprender 30 setups, porque aparecer uma oportunidade você tem que, né, saber entrar nela e tal. Acontece que quem é iniciante, ó, não tem uma banca, um caixa bom para conseguir tomar stop e ficar numa boa. Não tem um psicológico bom para tomar stop e continuar na lida, tá? Não sabe diferenciar os detalhes minuciosos de um setup do outro, tá? E é exaustivo para quem não tem tempo de tela. É exaustivo porque, tá, eu tenho 4 anos aí de tela, mais de 4 anos de tela, tá? Desde 2018, né? Então 2019, 20, 21, 22, 23, 5 anos. Eu tenho 5 anos de tempo de tela, tá? Pra mim, eu bater o olho aqui, igual por exemplo aqui, ó, esses estudos aqui que eu tô fazendo, eu não abri nenhum antes, nenhum. Só o SP500 que eu olhei. O SP500 e o ouro e o petróleo, que eu dei uma olhada assim e falei, eu vou analisar isso aqui antes de olhar o mercado brasileiro.
Eu vou dar uma prioridade para os estudos de Forex hoje. Mas eu não olho nada antes. Ou pouquíssima coisa antes. Eu não preciso de olhar para eu entender o que está acontecendo. Não, eu bato o olho, vejo as bandas, vejo a dinâmica da formação dos pivôs, vejo a força da tendência. Você pode ver que eu estou usando aqui, ó, um indicador aqui embaixo. Não tem volume, não tem MACD, não tem OBV, não tem nada. Só o DMI e médias móveis, banda de Bollinger, tá? Eu já usei muito mais indicadores. Então assim, por quê? Porque eu já tenho um olhar treinado. Porque, pô, 5 anos olhando tela, praticamente todo dia, ou no mínimo toda semana, é costume, sabe? Você vê um pivô, você vê a formação de um pivô, e aí você vê a relação, né? Como que está o pivô em relação ao nível do volume, né? O DMI, etc e tal. Mas aí, para quem está iniciando, a pessoa tem que decifrar. Você bate o olho aqui, você fica decifrando, né? Você olha esses candles aqui, você tem que decifrar o que você está vendo. Aí você, nossa, a banda de Bollinger está aberta e parece que ela está sendo empurrada para cima. Será que você fica tentando se apegar a minúcias, e aí depois você vê que essas minúcias, algumas minúcias você tem que deixar de lado, tá? Eu ficava assim, a ferro e fogo, querendo analisar a fio o que estava acontecendo. E a minha angústia era o seguinte: eu lia no livro, vinha para o mercado, não encontrava o que estava acontecendo no livro aqui no mercado. Aí eu ficava assim, poxa, não acontece nada. E aí eu vi às vezes um professor, alguém fazendo a análise do ativo que eu fiz a análise, e ele falando, gente, aqui não era para entrar por conta disso. Aí eu ficava, nossa, mas como é que eu não consigo enxergar isso e tal? Mas é com o tempo que você tem. Por isso que você tem que simplificar a sua metodologia. Porque se você tiver 30 setups, sabe, tem setups que você tem que mudar até de layout, né? Você tem que colocar vários layouts. Aqui no Profit Chart é possível, né? Você coloca vários layouts. Por exemplo, o setup Joy de Napoli, né? Você tem que ter um layout só para ele. E aí imagina, você vai um por um. Aí você tá aqui, aí você tem que ir no setup Joy de Napoli, no layout dele, no layout do outro. Aí você confunde um layout com o outro. É engraçado que todo mundo que é intermediário ou nível avançado, um dia saiu do nível básico, obviamente. Só que todo mundo não, mas a maioria se esquece como que era estar no nível básico. Se esquece, sabe? E aí as pessoas ficam querendo complicar a situação e não lembram como que era, as dificuldades que tinha quando ele estava no nível inicial, entendeu? Então a gente tem que entender que a simplificação necessária no momento que você está iniciando, ela é tão sólida que você pode pegar esse método simples que você começou quando estava iniciando, e mesmo quando você está no nível intermediário ou avançado, você pode utilizá-lo, tá? Porque se ele é sólido, se ele é verdadeiro, e se ele te ajuda a identificar aquilo que de fato, a informação que de fato é necessária, então você pode utilizá-lo aí enquanto você está também no nível avançado. Porque, pessoal, existe um paradigma, né, que quando você está no nível mais avançado, você tem que ter 50 indicadores, você tem que ter 50 telas na sua frente e tal. Isso aí é uma besteira. O USD-CAD está em tendência de baixa, só que o ADX está baixo, o DMI, o DI+, e o DI- estão embolados, então nada a fazer, não tem leitura nenhuma. Aqui no USD-CHF nem se fala, ele está lateralizado desde dezembro do ano passado. A USD está no meio de um movimento de alta com o ADX alto. Beleza, esperar a correção na média de 20 e se vai retomar o movimento de alta. E o NZD, USD, dólar neozelandês e dólar americano, está numa lateralização. Vamos ver se vai tocar na média de 20 e vai subir e romper essa região de resistência. O ADX está subindo. Não está tão alto assim, igual no AUD-USD e no EUR-USD, mas está no nível bom. E para fechar aqui o Bitcoin. O Bitcoin deu uma reagida, hein? Bitcoin deu uma reagida. Ó, ele entrou em super tendência de alta aqui, mais ou menos dia 9 de janeiro. Subiu, fez um pullback, uma correção na média de 8,
voltou a subir, agora ele já perde a média de 8. Quando ele perde a média de 8, ele fecha abaixo dela, aí você tem que esperar a correção na média de 20. Essa correção pode se dar andando de lado aqui até a média de 20 alcançar o preço e voltar a subir, ou queda até a média de 20 e voltar a subir. Bandas de Bollinger bastante afastadas, então esse movimento lateral ele é normal para que haja essa compressão, né, dessas bandas de Bollinger, tá? E aí vamos ver se vai formar um breakout aqui. Formando um breakout, nós podemos ter um power breakout aí de alta, né? O ADX está em... Nossa, o ADX está em 71. Altíssimo o ADX. Altíssimo. Altíssimo o ADX aí, ó. E aí aquela, ó, resistência próxima é 24.834 dólares. Mais ou menos aqui, ó, 24 mil dólares. Rompeu essa resistência, você pode ver que qual é a última resistência. A última resistência é aqui em cima, ó. Então, se ele sair de 24 mil dólares, ele vai lá para os 30. Tem potencial para poder atingir os 30. Mais 6 mil dólares para cima aí, tá? Então, aqui, ó, resistência 24 mil dólares. 25 mil, vamos arredondar para 25 mil, ó. 25 mil dólares resistência. A última resistência mais forte. A próxima é aqui, ó. Resistências são sempre regiões que o preço parou de subir. Aqui, ó, ele andou de lado, tentou subir, parou de subir e voltou a cair. Então aqui é uma resistência. Aqui nós mais ou menos nós estamos em 30 mil. Então aqui, ó, ele tem um potencial de subir 5 mil dólares, tá? 5 mil dólares. Mas aí para ele ter também esse potencial de subir, ele tem que fazer uma correção na média de 20. É como se a média de 20 fosse um trampolim, tá? Ele tem que cair nesse trampolim, aí nesse trampolim ele pega a força e aí ele consegue subir. E aqui o potencial é grande, tá? Porque nós temos um vazião gráfico aqui, ó. Nós temos uma região que não tem resistência aqui no meio. Nós temos uma janela de 5 mil dólares aqui no Bitcoin sem resistência. Acima de 25 mil dólares não temos resistência até 30 mil dólares. Tá? Essa é a análise aí do Bitcoin. E aí por fim, né, o mercado brasileiro. O mini dólar formou um pivô de baixa, mas não confirmou o pivô ainda. Bateu aqui na região de fundo, voltou a subir, né? Eu tenho que esperar esse negócio aqui, esse suporte que eu romper 506. Se ele romper 506, tem potencial para ir 486. Mas tem que esperar romper, não adianta ficar confabulando nada que vai acontecer aqui dentro, porque até mesmo porque no semanal, ó, ele tá andando de lado, ó, há muito tempo, tá? O índice, ele rompeu a média de 200 semana passada, mas voltou a cair abaixo dela. Ele ainda está abaixo da média de 20 do semanal. Eu falei que enquanto não romper e fechar acima da média de 20 do semanal, e não temos um pivô de alta no diário, não se fala em tendência de alta, tá? De uma maneira geral, o índice e o dólar eles estão em movimento lateral. Eles ficam oscilando dentro de uma janela. Isso demonstra incerteza, tá? Os grandes players, os grandes fundos que movimentam o grande fluxo da bolsa não estão posicionando muito forte, tanto em bolsa, em ações, quanto em dólar. Eles estão equilibrando seu portfólio. Isso daqui, ó, é um reflexo de um equilíbrio. Eles são gestores de investimento. Eles precisam aplicar o dinheiro das pessoas. Tá? Em momentos de incerteza, em que não se sabe se a bolsa vai subir ou se o dólar vai subir, porque se um sobe, o outro cai. O que eles fazem? Eles dividem. E aí vai no grau de discricionariedade, de subjetividade, de escolha de cada um. Tem uns que são mais otimistas com a bolsa, aí colocam 60% em bolsa, 40% em dólar. Outros são mais pessimistas, colocam 30% em bolsa, né, 40% em dólar e 30% em renda fixa. Eles ficam fazendo isso, eles ficam administrando um grande portfólio, né? Um cara, por exemplo, como o Luiz Stuhlberger, né, que é um gestor multimercados, ele se posiciona em bolsa, moedas e yields, bonds, quer dizer, bonds, que é renda fixa, né? São os bonds. Yields, na verdade, são ações. Então ele se posiciona nisso, são 3 áreas para ele se posicionar. Então, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil e no mundo? O juros está aumentando, né? Nos Estados Unidos, os juros assim foi um juros histórico, uma alta histórica que nunca teve nos Estados Unidos. Então, assim, o que paga
Qual o tipo de título que paga, que dá lucro proporcional aos juros do governo? São títulos públicos. Títulos públicos pagam isso, os chamados bonds. Então o que eles fazem? Compram tesouro americano, tesouro brasileiro, compram uma parte no tesouro. Tá. Aí eles ficam posicionados uma parte. Vamos lá, sei lá, 30%. Beleza. A outra parte. O dólar ainda é a moeda hegemônica. A China está tentando colocar uma política de Covid zero, mas devido a um número alto de mortes, pode ser que a qualquer momento ela feche as portas e aí o consumo venha a cair. E se o consumo cair, ela vai comprar menos. Isso vai afetar o PIB da China. Eles não têm certeza, ninguém sabe, ninguém faz a mínima ideia do que vai acontecer com a China. Então o que eles fazem? Colocam um pouquinho em dólar, porque a moeda americana ainda é a moeda hegemônica. Beleza. Aí não fica só nisso, não. Aí pega os outros 30%, 40% e coloca em bolsa, em ações, fazendo inclusive stock picking. Ou seja, stock picking é o quê? Escolhendo. Escolhe, por exemplo, bancos, que se beneficia aí da alta de juros, porque banco vive de empréstimo, e empréstimo é pago em cima de juros. Então, se os juros aumenta, o empréstimo, o valor que a pessoa tem que pagar no empréstimo, os clientes pagam no empréstimo, tem que ser mais alto. E aí o banco, ele aumenta o seu lucro, tá? Então eles colocam em banco, colocam em commodities, Petrobras, Vale, sabe, um pouco. Então assim, o cara tem mais de 30 bilhões de reais para administrar. Ele administra assim, como se fosse uma espécie de aqueles aviões comerciais gigantes, o Airbus, um Airbus assim, um Airbus imenso, o maior avião do mundo. Para aquele Airbus ele virar para a esquerda, o piloto tem que virar muito antes. Ele tem que fazer uma manobra de círculo. Ele não consegue virar e descer igual um avião pequeno. Não, ele tem que virar até mais de 100 toneladas. Virar para a esquerda é uma manobra enorme. Tá? Então, assim, fundos que tem bilhões em administração, os caras fazem isso. E acaba que os gráficos aqui, eles refletem isso, esse equilíbrio, tá? Esse equilíbrio da bolsa. Porque você vê que os grandes players que movem. Tá, os caras estão equilibrados em bolsa, que é refletido aqui no índice, e estão equilibrados no dólar, que está refletindo aqui no gráfico do dólar. Tá? Então isso aqui é reflexo de equilíbrio. Então aqui, ó, o dólar está batendo R$5, 5,06, os caras estão comprando. É o momento que eles compram. E eles compram em tanta quantidade que o preço volta a subir. O preço volta a subir. Só que quando chega a 5,70, 5,60, não tem mercado para sustentar um preço tão alto. Não tem compradores para sustentar um preço tão alto. Porque, querendo ou não, esses players que compraram aqui embaixo, eles também compraram bolsa. Então esse equilíbrio deles ter comprado bolsa faz com que o dólar meio que caia. E fique nessa meiuca aqui, ó, de 5 a 5,60, 5,70 no sites aqui. Tá? Então os gráficos são reflexo de um movimento econômico, a leitura econômica que o mercado está fazendo e como o mercado se posiciona diante dessa leitura econômica. Eu postei agora mesmo, agora à tarde, um texto onde que eu falo, se você está operando no mercado, você é um trader, um investidor, seja lá o que for, como você queira se nomear, você é um gestor de investimentos, você está assumindo a responsabilidade de administrar o seu capital. E você precisa ler, estudar, saber economia, saber finanças, contabilidade, história, geopolítica. Você precisa ter noção. Você precisa ter noção, por exemplo, como que a China está, essa questão de Covid zero, o que está acontecendo lá, o que deixou de acontecer, como é que está o consumo da China, você sabe? Você tem que ter uma noção. Isso não é um fator isolado que vai definir o dólar amanhã. Mas é mais uma das informações que você tem que ter em mente, que vão se somar e vão se relacionar com as outras informações, que vão te dar um cenário completo do que está acontecendo. Você tem que saber fazer uma leitura, micro e macroeconômica. Aí você fala, eu não tenho tempo, eu não preciso disso, não sei o que. Precisa. Se você não tem tempo, terceirize. Dizem que agora, eu vou até olhar isso. Eu vi uma reportagem na semana passada falando que a partir de hoje, 30 de janeiro, na Bolsa Brasileira vão
começar a ser negociado alguns ETFs que pagam dividendos, né? Porque os ETFs como o BOVA11 e o Small 11 são ETFs que você se posiciona na carteira de Ibovespa, carteira Small Caps, mas são ETFs que não repassam os dividendos, tá? São fundos passivos que pegam o seu dinheiro, investem naquelas empresas e os dividendos que recebem, o fundo fica com ele. Eu acho isso um absurdo, né? Então vai ter agora ETFs que vão repassar os dividendos. Então você tem lá um ETF lá do índice que reflete o índice Ibovespa. Tá, na hora que Vale, Petrobras, qualquer empresa do índice Ibovespa pagar dividendos, é você, de acordo com a quantidade de cotas que você tem naquele ETF, você vai receber mensalmente esses dividendos, tá? E aí eu acho que esse é o tipo de ETF que mais vale a pena. Aí você paga, sei lá, 0,5% ao ano aí de administração. Olha, eu acho justo para quem não quer ter o trabalho de estudar e acompanhar o mercado. Eu acho justo. Tá? Tem gente como, por exemplo, o Luiz Barsi, que eu admiro muito e tal. Ele fala, não, ele é contra ETF, fundo imobiliário, qualquer fundo. Eu concordo com ele? Concordo para quem tem competência para investir. O Luiz Barsi, ele tem 3 faculdades. Contabilidade, Direito e Economia. Então assim, o cara consegue destrinchar um balanço, fazer uma análise macroeconômica. O cara é economista, o cara foi presidente do Corecon, Conselho Regional de Economia, o cara é advogado, o cara é bacharel em Direito, ele sabe pegar um plano de recuperação judicial, ele entende os termos, sabe? Quem leu o livro dele lá, a biografia dele, O Rei dos Dividendos, viu que ele teve alguns embates aí na bolsa e ele mesmo fazia a defesa dele. Por quê? Porque ele é formado em Direito. Então assim, você vai comparar um cara desse que tem uma formação ampla, profunda, e uma experiência enorme de mais de 50 anos com alguém que está querendo ali ganhar um dinheirinho, entendeu? Então assim, eu entendo que ele é contra isso, mas ele é contra isso porque ele não faz isso, né? Mas ele tem competência para poder administrar. Inclusive no livro dele, ele conta lá que ele foi convidado mais de uma vez para administrar fundos de investimento. E ele negou. Ele falou, olha, eu sou um bom investidor como pessoa física. Eu gosto de administrar a minha carteira. Porque quando você vai para um fundo, você tem comitês, tem outros gestores, outros analistas, você tem que ficar discutindo o dia inteiro com esse povo. E ele não quer discutir, ele quer ter autonomia. E não é à toa que a autonomia dele fez dele ser bilionário, né? Então assim, ETFs aí que vão repassar dividendos, para quem não quer fazer stock picking, não quer saber ler balanço, ver gráfico, etc e tal, para mim é uma ótima. Se tá pagando no máximo 0,5% ao ano, para mim isso aí tá sempre beleza, tá? Se você conseguir comprar isso aí, seja caindo, seja subindo, você vai fazendo aportes mensais e em 20 anos você tem uma carteira aí excelente e uma renda mensal excelente, tá? Porque a gente tem que também saber compensar e pagar competências, né? Se você não está disposto, e nem todo mundo vai ser investidor, assim como nem todo mundo vai ser empreendedor, gente. E nem todo mundo vai ser empregado, nem todo mundo vai ser servidor público. A gente fica pegando categorias diferentes de classes, de ativos, de coisas, de questões diferentes, carreiras diferentes. E a gente fica querendo comparar, entendeu? A gente fica querendo comparar um carro com uma bicicleta, né? E aí a gente fica querendo que a bicicleta tenha o mesmo desempenho de um carro. Pô, não tem como. Um carro é um motor movido a combustível. A bicicleta é uma ação humana. Então assim, então a gente tem que ter uma clareza e um entendimento para saber distinguir as coisas e se posicionar, tá? Muita gente fala sobre contra fundos passivos, né? Tem o esqueci o nome agora do livro. O Investidor Inteligente, não. É um que... Depois eu vou lembrar, depois eu vou publicar aí. É um que o cara é um americano e ele defende fundos passivos. Ele ficou rico assim, investindo só em ETFs. Ele tá certo. Ele tá certo. Pra quem não quer ficar escandando a cabeça, gastando tempo e dinheiro para poder fazer stock picking, a maioria dos fundos de investimento não batem o Ibovespa. Se você comprasse o ETF do Ibovespa, você ia bater 90 e tantos % dos fundos de investimento, tá? Então,
fica a dica, fica a reflexão, fica essa análise aí. Qualquer dúvida à sua disposição, né? Só lembrando do nosso site aí, grafistas.com.br, né? Você tem acesso aqui, ó, aos nossos conteúdos e o link aí para os nossos planos de assinatura, ok? Então vou ficando por aqui, um abraço a todos, se Deus quiser, até o próximo vídeo.